aqui com mais um podcast do CRO Talks, aqui na cidade de Ouro Preto, na segunda semana de Tiradentes da Odontologia Nacional. E hoje nós estamos recebendo aqui um convidado super especial, é o Dr. Haroldo Júnior, que está aqui para falar sobre as novidades, o que vem por aí na harmonização orofacial. Bom dia, doutor Haroldo, tudo bem? Bom dia, Aretusa, tudo bem? Um pouquinho de frio. Muito frio. Sou gaúcho meio fake, né? Gaúcho com frio em Minas tá ruim, né? Já pensou? Já pensou? Mas muito feliz pelo convite, obrigado por me convidar para, convite do CRO, participar do podcast. Me sinto muito lisonjeado, acho que é o 6º, 7º ano que eu venho para esse evento do CRO. Eu conheci Minas através desse evento, que nem era ainda Semana de Tiradentes, né? Aí o ano passado, quando foi em Tiradentes, que assumiu esse novo nome, né? Foi muito especial, foi lindo. E aí tenho o prazer de ser novamente convidado, né, para vir e agora participar com essa novidade de um podcast, que eu adoro, né, Aretusa? Ainda bem que a gente tem outros depois, porque se me dá conversa, eu fico o dia inteiro. Mas isso é bom demais, ainda falar de um assunto tão bacana, né? Isso. Que é sobre a harmonização orofacial, que hoje, dentro da odontologia, eu creio que é uma especialidade que está sendo a queridinha, né? É a menina dos olhos. É a menina dos olhos. Ela já passou por várias fases, né? Eu fecho esse ano, em outubro, 10 anos como professor de harmonização. Então faz 10 anos que eu só faço ROF. Então, assim, sou jovem de idade, nem tanto também, mas sou jovem de idade. Não, é muito jovem, viu, gente? Eu tô aqui com ele, é jovem, é bonito, inteligente. Sou jovem de idade, mas já vivi alguns quilômetros aí dentro da ROF, né? Tive a sorte de começar num momento muito especial, muito difícil, né? Então eu participei assiduamente, assim, eu acho que da história da ROF. Isso me faz ter muito orgulho dessa trajetória, assim. Eu fui, sim, um dos primeiros professores, lá no início, muito jovem, então eu sofri aí com dois preconceitos: a idade, por ser super jovem, e por fazer uma coisa que pouquíssimas pessoas faziam, né? Nosso primeiro encontro de harmonização foi em 2014, com apenas 11 professores no Brasil inteiro. Olha só. Pouquíssimos. Então eu acompanhei esses altos e baixos da ROF, no início, que ela nem existia, na verdade. Aí depois um certo curiosidade sobre ela, uma demanda enorme de gente querendo fazer, querendo saber, todos muito receosos. Se criava uma lenda de que podia algumas coisas, outras coisas não podiam, que se era coisa de dentista ou não era. Né? Até que a ROF se estabelece e vira aí essa menina dos olhos, amada, querida por todas. Ontem na minha palestra eu falei, acho que é bem importante para deixar nesse podcast então, aqui. Ontem você deu uma palestra aqui na segunda semana de Tiradentes, e conta aqui pra gente como é que foi essa palestra, né? O tema que você abordou. Sim, só para te concluir, ontem eu citei ainda da importância do CRO Minas Gerais na ROF. Olha só. Foi, sem dúvida, o meu CRO é o RS, né, certo. Rio Grande do Sul, mas sem dúvida nenhuma, aos meus olhos e aos olhos de muitos colegas, o CRO de Minas Gerais foi o CRO mais importante na luta pela harmonização orofacial. Nós estávamos assim com o palco pegando fogo, né, entre várias disputas jurídicas, e o CRO de Minas Gerais firme, lutando firmemente pela ROF. Então, assim, hoje, se nós temos uma especialidade em harmonização orofacial, se nós temos uma ROF muito bem constituída dentro da odontologia, sem dúvida nenhuma, o CRO de Minas Gerais foi um dos CROs mais importantes do Brasil nessa participação. Que bacana. E me conta aqui, antes da gente falar sobre um pouquinho da sua palestra, né, que foi realizada ontem, no segundo evento, eu quero saber de você, o que foi que te atraiu? Você saiu da faculdade e o que te atraiu para fazer a especialização da ROF? Como é que aconteceu esse processo? A Aretusa não teve uma escolha, nenhuma atração. Na verdade, olha que privilégio meu, eu acho que a ROF me escolheu. Eu tenho muita fé também, sou uma pessoa de muita fé e acho que Deus está presente na minha vida o tempo todo. Mas tem alguns momentos que ele se faz assim muito físico, sabe? Muito materializado. E acho que nesse processo da harmonização, tenho certeza que foi. Tive muita dificuldade para fazer odontologia. Eu não tinha
talento manual muito grande, uma destreza manual muito grande. Olha só. Foi um período bem difícil, o odonto me trouxe a maior sabedoria que eu acho que o ser humano pode ter, que é a resiliência. Aprendi a ser resiliente na odontologia, entendendo que eu não ia dar conta de tudo e que estava tudo bem, né? E aí eu me formei, fui fazer ortodontia e comecei a orto, especialização em orto, e nesse meio tempo surge um convite para trabalhar na Secretaria de Saúde. Certo. E aí eu entrei num cargo, né, administrativo, não como cirurgião dentista, mas um cargo de gerência de saúde. Certo. E num desses eventos de saúde pública, de servidores públicos, tinha um evento de atualização de SUS. Isso a gente está falando de 11 anos atrás. E um desses eventos, uma dessas palestras desse evento, era o tratamento de dor orofacial usando toxinas. Olha. E aí tinha muita gente nesse evento lá no Rio Grande do Sul. Essa palestra era a última do segundo dia. E aí ficou eu e mais 3 colegas apenas para assistir. E quem ia falar não foi. Teve uma gastroenterite. Eu sempre conto essa história. Coisa. E aí foi um médico neuro, amigo do organizador do evento, paulista, para falar sobre tratamento de dor com toxina botulínica. E aí ele falou aquilo ali, eu achei o máximo. Ele dizia assim: aqui onde eu aplico os pontos centrais de cefaleia, eu também alivio rugas de glabela. Quando eu vou aplicar no músculo temporal, eu também tiro os pés de galinha. E aquilo me encantou. E aí, quando acabou a palestra, eu disse assim: eu queria tanto aprender sobre isso. Eu posso fazer isso? E ele disse: acho que pode. E aí, 21 dias depois, 3 semanas depois, tinha um curso dele em São Paulo. Eu lá em Porto Alegre, né? E eu vim para São Paulo, uma aventura imensa, não tinha grana nenhuma. Foi na coragem? Foi na coragem. Nunca tinha ido para São Paulo, nunca tinha andado de avião, primeira vez. Cheguei em São Paulo, e aí o curso eram 14 médicos e eu de dentista. Olha, mas é o que você está falando, é a persistência, a vontade, né? Com certeza, absoluta, assim. Eu nunca, eu nunca podia imaginar que a harmonização seria isso que ela é hoje. Nunca. Jamais isso passou pelos meus pensamentos, jamais. Mas eu tinha uma certeza muito comigo, assim. No primeiro dia de curso, eram 4 dias de curso, no final da primeira manhã, sabe quando vira aquela chavinha dentro da gente, assim, que tu entende tudo? E eu disse: gente, era por isso que eu senti tanta dificuldade, por isso que foi tão difícil chegar até aqui. Era para eu viver esse momento hoje, agora, com essas pessoas, nesse lugar. E ali na primeira manhã, eu tinha certeza que era isso que eu faria pro resto da minha vida. E de fato foi. E como que você avalia hoje, né, a ROF na odontologia? Eu acho que a ROF trouxe, assim, a gente que trabalha com alunos, né? Eu tive muitos alunos. Lá no meu instituto já passou quase 5.000 alunos por nós, então um número bem grandioso. E eu acho que a ROF ela trouxe assim, uma vida tão linda, uma vida nova à odontologia. Os cirurgiões dentistas já vinham muito cansados há muitos anos, né? Uma profissão que há 30 anos atrás era super valorizada economicamente falando. Era muito cara, consulta odontológica e tudo mais. A ortodontia era um salário mínimo, né? E então foi uma profissão muito valorizada. E depois foi uma profissão que foi muito judiada, assim, teve uma demanda muito grande de profissionais, uma queda muito grande na qualidade das formações, né? Muitas universidades formando e, enfim, visando somente o lucro universitário. E a gente teve uma onda muito, muito triste da odontologia. Certo. Né? Uma popularização muito grande, e eu não estou falando contra a clínica popular, pelo contrário, eu acho que ela é necessária. Certo. Mas eu acho que uma banalização da profissão. E aí a odontologia vem com várias coisas que a tecnologia não nos trouxe, não tinha nos trazido ainda, né? Ergonomicamente, todo dentista tem problema de coluna, né? Problema de visão, melasma, voltando para por causa dos refletores, né? Enfim, acho que a harmonização ela trouxe assim, vida para a odontologia. Eu peguei muitos profissionais que já estavam há 30 anos trabalhando cansados. E deu aí uma mexida no mercado também, até uma valorização do profissional de ter, por exemplo, a chance de ganhar mais? É isso. Tudo, a Aretusa, eu acho que a harmonização mudou completamente a odontologia, tá? Economicamente falando, nem se fala, né? nem se compara, sem dúvida nenhuma. A ROF é a área mais rentável dentro da odontologia, sem dúvida nenhuma. Quando eu comecei a dar os cursos lá, que era um curso de 3 dias, os outros profissionais diziam assim: esses dentistas estão loucos agora, querendo fazer esse cursinho de 3 dias para ganhar dinheiro fácil.
E realmente, eu prego muito isso. É óbvio que a gente quer ganhar dinheiro mais fácil, menos estressante, de uma forma... E não tem nada de errado com isso. Então a harmonização, ela trouxe uma questão financeira, trouxe uma motivação dentro dos consultórios. Os consultórios mudaram os desenhos, trocaram os designers, trocaram as cadeiras, botaram macas, mudaram o aroma dos consultórios. Existe aí uma indústria milionária de jalecos. Né? Hoje nós temos luvas de procedimento com aloe vera dentro. As nossas mãos estavam já sem cutícula, unhas escamativas de tanto látex e polilátex. Hoje existe um mundo que a harmonização trouxe. Um conforto, né? Maior, profissional. Consultórios extremamente confortáveis, cheirosos. Eu brinco que a gente trocou o cheiro do tricresol, que é aquele cheiro de tratamento de canal, por aromas, né? Por diversos tipos de aromatizadores. Então, acho que a Hoff trouxe isso. Trouxe uma vida, uma esperança, um final para alguns que estão se aposentando de maior qualidade. Hoje eu tenho inúmeros alunos que fizeram odontologia para fazer a harmonização orofacial. Olha só, a procura muito grande. Muito grande, muito desse grande. mercado, né? E tem paciente para todo mundo ainda, né? É uma coisa, é um mercado que hoje ele acessa tudo, né? Quando se perguntava assim, dentista, será que é mais barato que médico? Sim. Nunca foi, dentista nunca foi mais barato que médico. A questão é acesso. Se a gente pegar, por exemplo, uma cidade de interior com 5 mil habitantes, né? Isso é comum no Brasil, várias cidadezinhas pequenas. Se tu botar aí esses 5 mil habitantes, quantos vão a um consultório odontológico em algum momento da vida? Todos. Justamente. Ou por dor, ou por prevenção, ou por estética. Algum momento vai ir. Algum momento. Agora, destes 5 mil, quantos consultam com cirurgião plástico ou quantos consultam com dermatologista? Pode contar nos dedos, 100. Não é? No máximo 100. Justamente. Então, o acesso ao cirurgião dentista, à odontologia, trouxe acesso à harmonização. Então, hoje a senhorinha que ia lá no dentista fazer a dentadura e pedia para colocar mais volume aqui para esticar o código de barras, hoje ela já procura também para fazer uma harmonização nessa região, né? Então a gente deu acesso a muita gente. Então cada vez mais cresce o mercado, a procura, né? Os produtos também, a gente pega aí uma Allergan que vende o Botox. Em 2010, a Allergan vendia em torno de 50 mil frascos de Botox no Brasil. Olha. Hoje ela vende 1 milhão de frascos. Nossa, a diferença gritante, um aumento. E tu imagina que gera de imposto para um país, né? Aí tu imagina também o preço, como ficou mais fácil, né? Quando eu comecei um frasco de toxina, era no mínimo o dobro do valor que eu compro hoje. Né? Então teve uma movimentação toda aí de mercado. Então a Hoff movimentou a odontologia, mas movimentou a população comum em geral. Né? Eu sempre falo que é muito mais do que um produto injetável, né, Aretusa? E me diz uma coisa, ainda há alguma crítica, né, por parte de profissionais mais, o que eu quero dizer, de outras áreas mais tradicionais, dos próprios dentistas? Sim. Eu costumo falar que sempre o maior preconceito que existiu foi dos próprios dentistas. Depois vieram as disputas de classe. Mas a pior briga e o pior tipo de preconceito que a harmonização sofreu foi dentro da própria odontologia. Eram os outros dentistas que achavam horror o que novos dentistas estavam fazendo, né? E hoje isso está mudando? Mudou. Já mudou, tá? Ainda tem e sempre terá, como qualquer outra... Né? Qualquer profissão. Qualquer profissão, qualquer outra área de qualquer outro lugar. Então sempre terá. Mas hoje, quase que imperceptível. A Hoff é muito forte, né? E aqui, ela é muito poderosa. A gente pode afirmar que a Hoff, no Brasil, ela é destaque mundialmente? Ela é destaque mundialmente. Eu muito cedo também, eu tive como vou te falar, uma sucessão de bons encontros. Então, logo no início, lá quando eu comecei a dar aula, acho que 1 ano e meio pós-aula, nós temos o maior congresso do Rio Grande do Sul, chamado Corig, que é um congresso organizado pela BO, lá do Sul. E, para minha sorte, alegria, eu acho que uns 4 meses antes do congresso, o presidente do congresso foi meu aluno. Ele foi fazer um curso por curiosidade, para saber o que aquele maluco está falando sobre isso, né? Isso há alguns anos, em 2014. E aí, ele me convidou. Ele disse, Haroldo, eu preciso que tu fale sobre... As pessoas precisam saber do que tu está fazendo. E eu fui para esse congresso,
louco de medo na época, com Aham. muito medo, né? Eu disse, gente, você apedrejado. E o meu maior medo era que não tivesse ninguém para me assistir, né? E foi muito bacana, porque assim, era um congresso que, digamos assim, 70% dos participantes são universitários. Então sabe como é que é, né? O pessoal gosta de fazer festinha na capital. E aí a minha palestra era no último dia, 7h45 da manhã. Nossa, cedo. Gente, não vai ninguém. Cedo. É hoje. Na minha época de universitário, eu nunca fui nesse dia. Não vai ninguém. Eu cheguei bem cedo, né? Aham. Entrei pra dentro da sala pra me arrumar, nervosíssimo, primeiro congresso. E quando abriu a porta, Aretusa, começou a entrar gente. E eles interromperam. Disseram, doutora, não te importa se a gente trocar de auditório? A gente tem um auditório maior. Que bacana. Foi lotação Aí deu dor de máxima. barriga. Dor de Aí foi, barriga. meu Deus do céu. Dor de barriga, mas eu sabia que era ali que Agora estava acontecendo o negócio. Ali que ia tá acontecer. tudo. Aham. E ali estava a presidente da Associação Odontológica Uruguaia, Olha, que assistindo. isso. E aí ela disse assim, Haroldo, acá não se hace el botox. Olha só que bacana. Vamos fazer um que curso no sucesso. Uruguai? Vamos. E aí Ó. foi linkando Uruguai, Costa Rica, Peru, Chile, todos esses lugares. Eu andei por toda essa América aí dando aula de harmonização. Que Né? bacana. Hoje a gente tem um curso só fixo nos Estados Unidos e Nova York. Olha. Então a gente tem assim uma aceitação Isso, a aceitação lá fora é muito grande, né? enorme. As pessoas querem, os gringos querem fazer com brasileiros. Eu falo que o profissional, né, brasileiro, ele é muito criativo. Nós temos isso, né? A Muito. criatividade. O brasileiro em si, né? Não é destaque onde entra, É, não é passa. Total. É disposto, é um povo que trabalha muito, um povo que Muito. quer muito, que resolve, que dá o famoso jeitinho brasileiro, né? Justamente. O jeitinho brasileiro, que algumas pessoas falam mal, de certa forma, eu acho Mas- tão fantástico o jeitinho Aham. brasileiro. Eu acho que é isso, Você né? lida o tempo todo com o imprevisto, né? O improvisado ali. Exatamente. né? Luta com as armas que tem, né? Justamente. Mas a nossa harmonização brasileira é muito bem aceita, é exemplo para diversos outros países. Nós somos, as pessoas gostam muito dos profissionais brasileiros. A gente tem uma percepção, é um país muito estético, né? Aham. Aretusa, a gente tem essa beleza É brasileira, um povo né? muito bonito, É um povo né? muito bonito. A gente só não é os maiores consumidores. Uhum. Os Estados Unidos ainda nos ganha, por exemplo, em toxina botulínica. Sim. Por O questão de consumo valor. é Só questão de valor. É muito Entendi. mais barato lá do que aqui. do que aqui. Então, só por isso. Mas em termos Sim. de quantidade, de procedimento, de desenvolvimento na área, o Brasil é disparado, sem dúvida, uma das maiores referências, se não a maior do mundo inteiro. Que bacana. É. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a sua palestra de ontem, né? Aham. Como é que foi a palestra de ontem, né? O que Ah. você sentiu assim depois ali da sua palestra? Com certeza, né? Muita gente deve ter conversado com você. Você sente maior empolgação do pessoal? Me conta aí, como é que é? Eu tava falando antes de vir pra Minas, dizendo assim, eu tenho uma coisa com esse povo mineiro, Acolhedor, não é? é demais, gente. Eu sou suspeita a falar é que eu sou mineira. demais. Sabe que o gaúcho é assim, o gaúcho é um povo Ai. muito acolhedor. Ah, Muito. E eu sempre achei o mineiro muito parecido com o gaúcho nesse sentido. Eu conversando com você antes da gente fazer a gravação, que eu falei assim, nossa, como que esse doutor é tão simpático, gente? Parece mineiro, depois que eu fui ver que você era do sul. É isso aí. Mas tem um jeito mineiro. O gaúcho é muito parecido. Mas eu vou te confessar, agora no Rio Grande do Sul vão brigar comigo. Aham. Mas o povo mineiro é demais, gente. E é em tudo, Aretusa, em tudo. O Uber, o menino que atende no restaurante. É encantador, assim, encantador. E eu tenho essa sorte, essa dádiva também de ser convidado para vir para Minas há tantos anos. E esse povo aqui eu tenho uma comunicação com eles, eu encontro tanta. Na minha palestra ontem, eu acho que assim, 40% eram pessoas que já me assistiram outras vezes aqui. Isso é gratificante, não é? Gratificante. Você rever aquelas pessoas ali, ó, que não perde. Gratificante. Toda vez que você está aqui, tá lá na sua palestra. Isso é uma honra, né? Eu acho assim, quando a gente é novidade, a gente desperta curiosidade. Uhum. Agora, depois de tanto tempo, E no mesmo evento, continua, e tu ainda ser a escolha dessas pessoas, olha só. né, com outras palestras acontecendo, né, simultaneamente, eu ainda fui a escolha dessas pessoas. Isso Que não tem bacana. nada mais lindo. Eu digo que a minha profissão é tão linda que é isso, que todos os dias sou a escolha de alguém, né? Justamente. Ou dos meus alunos, ou dos meus pacientes, que entre Aham. tantos profissionais ainda me escolhem. É. Então, assim, Minas já começa por aí ganhar meu coração, né? 40%, eu acho que pessoas, alunos que já
colegas que já participaram de outras palestras minhas aqui em Minas. E vamos colocar aí uns 60% de novos espectadores na plateia, né? Justamente. Foi lindo, então, assim. Eu tenho, Aretusa, um jeito, até porque eu comecei muito jovem de idade. Sim. Então, eu não sabia me comunicar de uma forma mais formal. Eu sempre falei muito próximo às pessoas, eu nunca tive esse papel de professor, o papel do doutor, nunca tive nesse lugar, sempre tive nesse lugar, mas esse meu lugar, ele é igual ao lugar do meu paciente, igual ao lugar do meu aluno. Mas eu penso que é aí que está o seu diferencial. Pois, tu sabe que eu não sei se eu gosto disso, eu acho, até lamento um pouco, porque eu acho que esse é a função. Eu me lembro quando eu saía almoçar com os meus alunos, eu saio até hoje, quando dá para almoçar com os meus alunos do curso que está acontecendo. Os outros colegas diziam assim, eu não acredito que você sabe almoçar com aluno, eu não aguento, chega uma hora que eu não aguento. Gente, essa é a hora mais legal, é a hora que eu conheço o ser humano que é o meu aluno, né? Você imagina só, eu dando aula todos os dias dentro de uma caixa. Se eu não formar vínculo com as pessoas, minha vida vai ser uma droga. Uma vida social mais ativa... minha vida vira uma droga, vira um sacrifício ter que trabalhar. Né? Então eu tenho essa linguagem, acho que é muito próxima das pessoas que me escutam. Eu gosto de falar, eu gosto de tocar, eu gosto de que levantem, eu quero que me questionem, eu quero que eles se sintam à vontade comigo. Então sempre a palestra é muito divertida. E ontem, depois da palestra, foi assim, sensacional. Muitas fotos, eu adoro esse momento, me acho assim... é muito bom, né? Quase um Luan Santana. Eu uso um headset. Aquela fila de gente tirando foto. É muito bom. Ontem no restaurante. É muito prazeroso. Muito. Ontem no restaurante, acho que um grupo de 2 meninas e depois 3 meninas mesmo vieram falar comigo. Professor, a gente pode interromper a tua janta um pouquinho? A gente queria só tirar uma foto. Olha só, e como negar, né? O pessoal fica ali esperando, né? Eu tenho vontade de dizer assim, deixa eu tirar uma foto com você. Bom, agora, doutor Haroldo, me conta uma coisa aqui. Quais são as novidades que estão vindo aí, né, para essa área da ROF? Muitas. Que a gente chega a se perder. Às vezes, eu vou te dizer que tem aluno que chega com novidade que a gente nem conhece ainda. Meu Deus, né? A internet é tão rápida. Professor, rápido. Você já viu tal coisa? Não sei o que você está falando ainda, né? Aí você corre lá, vai pesquisar. Corro lá, vou pesquisar, para me dar um tempo, deixa eu ver o que é isso aí. Né? Mas a ROF, ela vem mudando, ela vem se redesenhando ao longo do tempo, é como te disse. Ela passou por várias coisas, várias mudanças, que hoje são completamente diferentes. Algumas coisas a gente permanece. A questão de planejamento, de preenchimento, a qualidade dos produtos mudou muito. Né? Os protocolos de rejuvenescimento são completamente diferentes de 10 anos atrás. Avançou muito. Muito. A gente viveu uma onda nos últimos 10 anos de muita evolução nos procedimentos. Tanto que chegamos a um ponto dos procedimentos serem demais. Sim, né? certo. Eu falo, sempre eu comparo a harmonização com o Rio de Janeiro. Em 2016 eu meio que morei no Rio, assim, queria me aventurar um pouco no Rio, tava dando muita aula no Rio, e mais jovem, queria viver a rotina carioca. Sim. E no Rio a gente sempre ouviu falar que era muito violento, né? Sempre foi uma característica. E eu nunca vi nada no Rio de Janeiro. Eu nunca vi um assalto, nunca vi nada. Eu já vi puxarem um cordãozinho, né? Coisa que eu já vi na Champs-Élysées, na Times Square, qualquer lugar do mundo acontece. E aí um dia eu perguntei pro meu porteiro, eu disse, por que falam tanto da violência do Rio, né? Se ela não é tão nítida muitas vezes. E ele disse assim, doutor, por quê? Porque notícia boa não é notícia. Só é notícia que é ruim. Né? Nunca sai no noticiário um lindo dia de sol em Copacabana. A notícia sempre é coisa ruim que aconteceu. A mesma coisa, a ROF. A gente não tem notícia do que é bom. A gente só vira evidência grandiosa quando algo deu errado. Quando alguma coisa ruim aconteceu. Então a ROF, além de ser essa menina que despertava olhares de todos, ela começou a ter resultados que não eram tão legais. E foram esses resultados que muitas vezes ganharam a evidência do processo todo. Então, assim, teve um lado muito ruim, mas teve um lado muito bom nisso tudo. Que foi a hora de dizer assim, gente, a gente já sabe fazer, a gente já tem acesso. Agora, vamos selecionar o que fazer. O que fazer. Né? Vamos melhorar o que estamos fazendo. Né? E aí a gente ganhou uma liberdade biológica e fisiológica de colocar num paciente que em 2010 nós planejávamos 4 ml de ácido hialurônico numa face. E o paciente quase morria. Ele dizia assim, meu Deus, vou ficar demais, 4 ml. Hoje, a gente tem uma liberdade de falar para o paciente planejar 20 ml.
E o paciente dizia assim, nossa, ok, 20 ml. Né? Então se ganhou uma consciência da evolução disso tudo. E aí o pessoal começou a fazer 20 ml Aham. de maneiras demasiadas, né? Fazendo muitas transformações, Sim. algumas muito boas e algumas outras não tão satisfatórias como tudo. E né? hoje eu tenho percebido que vocês estão trabalhando com o natural. Exato, essa para mim é a maior evolução, Aretusa. Né? A gente volta a ter a percepção de que o bonito é o natural. É o natural. Graças a Deus, né? Sim. Graças a Deus. Então hoje... Às vezes a pessoa chega lá no seu consultório e fala assim, doutor, eu quero a boca da Angelina Jolie. Comum, isso é comum. Eu quero a bochecha de não sei quem. Mas cada um tem sua característica, né, doutor? Tal, não tem como pegar um órgão de outra pessoa e colocar em ti, né? Não tem como. O que vai combinar ali. Então, aonde entra é a parte do profissional consciente. Exato. Profissional consciente. Não é? E acho que equilibrado emocionalmente e financeiramente. Uhum. Que às vezes o profissional tem tanta sede, ou às vezes ele precisa financeiramente, ele acaba cedendo, né, e querendo fazer, de repente, às vezes um procedimento que nem ele concorda. Sim. Mas pela necessidade financeira ele acaba fazendo. Aqui eu vou ganhar mais, tá pedindo, então vamos. E outra coisa, pensa muito assim, se eu não fizer, outro faz. Isso. Então tem que deixar que outro faça, muitas vezes, né? Justamente. Muitas vezes tem que deixar que outro faça. Para mim, a melhor paciente que existe é uma mulher de 60, 65 anos que chega no meu consultório e ela me traz uma foto do lábio dela quando ela tinha 20 anos. Ela me diz assim, doutor Haroldo, olha como era o meu lábio. Sim. Isso pra mim é maravilhoso, porque é dela. Eu consigo chegar muito próximo do que era dela. Aí a né? pessoa sai satisfeitíssima. Exato. Né? Ela tá procurando a melhor versão dela mesma. Né? Não de outra pessoa. Né? Então a ROF atual, ela traz isso. Ontem minha palestra foi isso. Como a gente consegue estruturar uma face sem precisar usar os 20, 30 ml de ácido hialurônico, usando 2, 3 ml. É possível. Sabendo o local certo, a dose certa, na camada de pele certa, com pequenas quantidades a gente consegue estruturar uma face. Então essa, para mim, é uma grande tendência, Aretusa, é uma coisa que a gente está pregando muito lá no meu instituto, né? É trabalhar com naturalidade, com menos produto possível. Sim. Até porque não é todo paciente que tem condições de chegar no consultório e fazer 20 ml, sim, né? Sim. Na verdade é uma grande minoria. Então por aí, isso aí já é a tendência agora da ROF, uma trabalhar tendência. Ali o natural. O natural com menos produtos possíveis, sim. né? Para que a gente tenha uma naturalização aí dos casos muito grande. Certo. E outra, para mim, assim, uma grande tendência que eu acho é na estruturação da consulta, da harmonização. Até então, os pacientes chegam, fazem uma anamnese e a gente vai, faz o procedimento, planeja e faz o procedimento. O que acontece hoje? Quais são os frutos que a gente está colhendo hoje? A gente hoje chega paciente, é muito difícil chegar um paciente virgem de ROF. 90% dos pacientes de consultório já fizeram o procedimento. E desses 90%, talvez 85% não sabem descrever o produto que foi usado, o que foi feito. Então, assim, a gente tem visto profissionais com algumas questões e alguns problemas jurídicos muito sérios. Isso que eu ia perguntar, o que, por exemplo, a pessoa vai lá, né, faz a sua harmonização, não está satisfeita, e aí, dá para reverter isso? Dá sim. Dependendo do produto que se usa, né? Então, o produto é muito importante você saber. 100%. É por isso que é muito importante, né? Porque qualquer... Intercorrência. Isso. Nossa. Eu sempre falo, né, Aretusa, para os alunos, a gente só sabe fazer algo se a gente sabe reverter. Se a gente não souber reverter esse processo, a gente não sabe fazer. Tá tendo sorte que tá dando certo. Então é por isso que tem que ter muita segurança e conhecimento. E conhecimento para fazer o que tá planejado, né? Isso. Então está chegando muito paciente que passaram por outros, às vezes vários outros profissionais, e ele já é uma caixinha de surpresa, a gente não sabe o que tem ali dentro. Né? Aconteceu um caso bem recente no Rio Grande do Sul, muito triste, assim, de uma paciente, de uma colega, não dentista, mas uma colega de harmonização, muito bem sucedida, uma clínica muito bem estruturada, casos maravilhosos, uma profissional muito séria. Uma paciente dela, depois de algum tempo, ficou insatisfeita com o procedimento,
E ela atendeu e ela disse, não, mas isso não tem nada a ver, eu te coloquei ácido hialurônico já faz 4 anos, provavelmente ele não, já tem reabsorvido, não tem nem resquício do meu ácido hialurônico. E essa paciente fez um exame e foi constatado silicone injetado na região do lábio, do sulco, na testa. Meu Deus. E aí essa colega afirma, logicamente, que não foi ela que colocou. E a paciente afirma que foi feito o procedimento com ela. E agora? Como sair de um caso desse? Como comprovar, né? Como que a gente vai saber? Por isso que é uma tendência grande, assim, Aretusa. Tenho falado bastante sobre isso em congresso. A gente tem lá no meu instituto, por exemplo, e alguns outros institutos também, a gente tem uma médica ultrassonografista junto comigo. Certo. Então, todo paciente que vai fazer uma harmonização, eu peço um exame de imagem antes, para ver o que tem dentro dele. Isso é muito importante. importante. Eu tenho documentado. E é meio que óbvio, né, Aretusa? Lógico. É muito importante. Desculpa a tosse, alérgica. Tô de aniversário de tosse. Esse frio não tem jeito, né? A alergia ataca mesmo. Ataca. E então o exame prévio hoje eu acho que ele vai ser uma necessidade. Vai fazer uma lipo. Tem que fazer um monte de exame. Fazer um monte de exame, justamente. Vai fazer qualquer procedimento. Exame. Tem exame. Por que não fazer um exame da ROF? Eu não sei mais. Nem o paciente sabe o que tem dentro desse paciente. E aí, depois de tu assumir um caso, o caso é seu. Acabou. Às vezes o paciente nem lembra quem foi o outro profissional que atendeu. Talvez essa profissional tivesse feito um ultrassom, visto o que Totalmente. tinha. Não, aí ele iria pegar ali como prova e falar aqui, ó. Você chegou aqui, já tinha isso, e eu fui melhorar, fui exatamente consertar esse isso. erro. Ainda mais que a história dos preenchedores no Brasil passou por muita modificação, né? Nós temos aí os polímeros, que na década de 90 era o preenchedor que existia. O polimetilmetacrilato, o famoso Metacril da época. Então a gente tem uma demanda enorme de pacientes que possuem esse produto ainda hoje. E aí muitas vezes o paciente chega e eu faço um ácido hialurônico, meu ácido reabsorve lá em 1 ano, 2, e daqui a 5 anos o paciente pode ter um problema desse polimetilmetacrilato que ele fez há 10 anos atrás, antes de me conhecer, e quem mexeu por último fui eu. Com certeza. Né? Então essa documentação de exame, de análise prévia, eu prego que é uma grande e talvez uma das maiores tendências na ROF. A gente solicitar exames prévios para eu documentar como esse paciente está chegando até mim e como ele vai sair futuramente daqui. Isso aí é uma grande dica para profissionais que já estão no mercado e recém-formados também, que já estão num curso de especialização, né, da ROF, pensando em ter seu próprio negócio, né? Isso aí. E então iniciar uma carreira, consolidar uma carreira. Então isso é uma dica muito importante. Com certeza. Né? Agora me diz uma coisa aqui, as mulheres, né, já nascem muito vaidosas. E os homens? Nossa. Como que está a procura pela harmonização, né, dos homens? Eles têm procurado muito, e o que eles mais pedem para poder fazer? O que eles gostam? Muito bem. Aretusa é assim, eu brinco que sempre, no mundo em geral, todas as pessoas querem ficar mais bonitas. Todas. Sim. Ou é cabelo para arrumar, ou é sobrancelha, ou é um quilinho para perder, ou é um narizinho para levantar, uma ruguinha para... Todo mundo quer. Verdade. O que acontece é que hoje os homens estão com mais liberdade de mostrar os seus anseios. Sim. Há 15 anos atrás, né, a ROF trouxe muito isso, de popularizar essa vontade de melhorar esteticamente. Então, hoje os homens estão se sentindo mais à vontade de procurar um profissional, né? A gente vê, se a gente pensar, Aretusa, um exemplo simples, assim, 2017, o negócio que mais cresceu no Brasil foi a indústria de estética e cosmética masculina. Olha só. Não foi a que mais vendeu, logicamente as mulheres consomem muito mais, mas foi a que mais cresceu. Se tu vai pensar em qualquer cidade, hoje tem uma barbearia. É verdade. Mas é que não tinha. Esse tabu, né, de ficar bonito, de procurar ficar mais bonito do homem, né, essa vergonha... Caiu. A gente tem hoje barbearias que o homem vai lá e faz a unha sem ninguém ver. Uma sobrancelha. Né? Uma sobrancelha, exatamente. Justamente. E junto com isso veio a ROF, né? E a ROF. Eles procuram. Sabe que eu tenho casos assim, ó, tem casos de casal, de o marido e a esposa são meus pacientes. Ele lembra o dia do Botox. Diz, olha, tá na hora de a gente refazer o Botox. Aí, tá vendo? Então o homem, quando ele se entrega ao procedimento estético, ele é muito fiel e muito comprometido com o tratamento.
Sem contar que ele já tem mais vantagens biológicas, né, do que o sexo feminino. O sexo masculino tem muito mais vantagem hormonal, estrutural. Certo. Então já é uma vantagem. Então os homens se atentaram muito para crescimento estético, estão muito mais à vontade em procurar os procedimentos estéticos. Então a gente tem uma crescente muito grande de uns anos para cá. O procedimento que eles mais procuram, sem dúvida, Botox, que é o carro-chefe sempre, né? E muita mandíbula, preenchimento de mandíbula. Definição da mandíbula. Sim. Bom, doutor Haroldo, o nosso tempo já está encerrando, mas antes disso, eu quero que você consegue imaginar, já tem tanto avanço, né? Mas você consegue imaginar, assim, o futuro da Hoff? Aretusa. Você consegue? Eu acho que não consigo. Como eu te falei, eu nunca imaginei que esse seria o presente, né? Nunca. Eu não consigo nem pensar no que vem pela frente, assim. Mas eu espero que venha algo muito consciente, algo com muita responsabilidade. Cada vez as pessoas querem mais responsabilidade, que os harmonizadores se agarrem, se amparem, se dediquem cada vez mais à ciência. A elaboração da ciência, consolidado, procedimentos consolidados cientificamente, produção científica. Eu acho que a ciência, que é o que nos traz o conhecimento, é o que mais pode fazer uma profissão prosperar. Com certeza. Né? Então, assim, o meu desejo é que seja consciente, seja de muita responsabilidade daqui para frente. Algumas até que não tivemos lá atrás, né? Justamente por ser um novo, por desbravar, né? O que vai desbravando aí tem que pagar um preço, né? Sim. Mas hoje que é já uma área tão linda, tão próspera e tão consolidada, meu desejo de responsabilidade, de conscientização, né? Eu acredito que vem aí uma onda muito grande de cirurgias à face para os harmonizadores, uma blefaroplastia, alguns ajustes em pele, acho que é uma grande tendência, né? Mas eu desejo que seja com só isso, com muita responsabilidade. Responsabilidade, é isso mesmo. Doutor, foi um prazer enorme te receber aqui, né? Tantas informações valiosas aí para o profissional. Nós agradecemos demais a sua presença e desejamos sucesso. Deus te abençoe sempre. Muito obrigado, eu que agradeço. Espero que a gente se encontre logo, de novo. Com certeza. Ano que vem. É isso mesmo, com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Isso aí. Muito obrigado, um abração, doutor. Imagina, eu que agradeço.